Sejam bem-vindos a essa casa e a gente pede, a proteção do Cristo para que a gente tenha clareza de raciocínio, a clareza de compreensão e que as nossas buscas nessa casa estejam à nossa disposição, que a gente consiga de fato alcançar aquilo que a gente está buscando. Meu nome é Adilane e eu tenho trabalhado com a temática da criança interior, com a temática do eu, a descoberta de si mesmo. E aí eu estou lendo esse livro e eu quero compartilhar com vocês. Esse livro aqui é do Divaldo Franco e pelo espírito Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior. Vou tirar minha cola daqui. É esse livro aqui, a capa é um ser humano abrindo uma janela no próprio peito, olhando para si mesmo, certo? O tema hoje é a cura, de si mesmo pelo despertar da consciência. O que seria essa consciência? Aqui no livro ele fala muito no despertar do si. Esse si é eu mesma, tá? É eu me conhecer. Conhecer o quê? Conhecer o ser real que nós somos. No primeiro capítulo desse livro, ele trata disso. Quem somos? Há um tempo atrás, a humanidade entendia que nós éramos apenas matéria. Aí depois evoluiu um pouquinho, vieram as discussões, Allan Kardec trouxe a proposta espírita, e aí ficou-se entendendo que nós éramos espírito e matéria. Aí a ciência avançou também e trouxe a contribuição dela. O Einstein define o ser humano, o Einstein é um cientista, e ele define o ser humano como um ser energético, como um ser composto por energias. E então a gente juntando tudo isso, o primeiro capítulo, intitulado O Ser Real, ele define que nós somos corpo, nós somos espírito e nós somos energia inteligente. Uma energia inteligente que está sendo emanada da energia divina. De onde saiu essa energia que nos compõe? Nós saímos da própria energia divina. Então nós somos emanações da própria energia divina. E o que é a energia divina? A energia divina é o resultado do equilíbrio entre inteligência e amor. Ou seja, nós somos seres que estamos num processo de vibrações, de mudança de níveis, vamos dizer assim. Nós somos emanados dessa divindade, dessa energia divina de inteligência e amor. Estamos estagiando em vários níveis vibratórios. A gente começa do nível lá do instinto e nós vamos passando por estágios evolutivos até chegar na vibração mais sublime, que é a vibração do amor universal. Então, se nós queremos a cura do nosso corpo, nós precisamos também prestar atenção na cura da nossa alma. E o que é a nossa alma? A nossa alma é o conjunto dessas vibrações energéticas. A nossa alma é o conjunto dessas vibrações que vão desde aquilo que a gente traz como instinto, e a gente vai adquirindo conhecimento, vai passando por experiências, até que a gente chega no nível evolutivo mais elevado. Para essa jornada, para essa caminhada, existe um planejamento. Qual é o planejamento que foi proposto para nós? Cristo, há muito tempo atrás, ele veio e deixou o planejamento para a gente. E o planejamento é uma frase só. Nós estamos aqui com uma única missão: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha,
se é um planejamento, eu sou professora, aí a palavra planejamento, ela me faz lembrar de plano de aula. Então, eu vou, interpretar essa frase como se fosse um plano de aula, certo? Lá no plano de aula, quando o professor vai fazer uma aula para os alunos, ele começa com o conteúdo. Qual vai ser o conteúdo da minha aula? Depois, nós temos os objetivos, que hoje em dia é chamado de expectativa de aprendizagem. Aí nós temos os objetivos específicos, que são as metas. Temos o procedimento, as estratégias, como que eu vou fazer isso. E depois a gente tem a avaliação. Então vamos lá. Se a nossa missão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e isso é a proposta evolutiva, certo? Qual é o meu conteúdo então? O meu conteúdo é o amor universal. Porque sempre está falando que eu tenho que amar a Deus, amar o próximo, isso aí já é universal, certo? Então, o meu conteúdo é o amor universal. Qual é o meu objetivo geral? Quando a gente é professor, a gente aprende que os objetivos têm que começar por um verbo, no infinitivo. Então, o meu objetivo geral é amar incondicionalmente. Amar de maneira universal. Certo? Então, esse é o meu objetivo geral. Quais são os meus objetivos específicos? São as etapas. Então, vamos lá. A proposta é amar a Deus, amar ao próximo e amar a ti mesmo. Quantas etapas nós temos nessa proposta? Quantas metas nós temos? Temos 3 metas, certo? Três expectativas de aprendizagem. Hoje em dia também está se usando muito assim os descritores, se os estudantes alcançarem os descritores. Então, os nossos descritores são Deus, o próximo e eu, certo? Agora, veja bem, como é que eu vou oferecer amor incondicional, amar de maneira universal, chegar nesse nível, que é a vibração mais elevada onde a gente tem que chegar, se eu não tenho amor nem por mim mesmo? Tem jeito de eu tirar água de um poço que está seco? Não tem. Então, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que eu vou amar a Deus se eu não me amo? Se isso não está brotando, se isso não está saindo, não está surgindo aqui do meu coração, eu estou só cumprindo com um ritual. Eu estou só cumprindo com um protocolo. Já fui na igreja, já fui no centro, já cumpri minha missão com Deus. Isso é protocolo. Certo? Como é que você está trazendo tudo que você está aprendendo na casa espírita, nas religiões que você acompanha, como é que você está trazendo a nível de movimento interno seu? Então, a cura pelo despertar da consciência, pelo despertar do si, pelo despertar de si próprio, é quando eu faço esse movimento igual aqui na capa do livro. Quando eu faço esse movimento de abrir quem sou eu. Qual é o meu verdadeiro nível evolutivo? Que emoções eu tenho camuflado dentro de mim? Que emoções eu tenho tentado esconder de mim mesmo? O que está acontecendo comigo que eu não quero olhar? Então, é aí que está o ponto, É o pulo do gato. Eu já cansei de ficar reencarnando aqui, só dificuldade, não evoluo, não saio disso, eu quero ir para um planeta melhor. Então, olha para você. Então, essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, qual é o primeiro passo que a gente tem que dar? Vamos ler ela de trás para frente? Vamos pensar nela assim, de trás para frente? Primeiro eu tenho que amar a mim mesmo. Desenvolver o amor próprio. Porque eu só vou conseguir oferecer
esse amor incondicional para o próximo se eu tiver amor para dar. Se eu já tiver desenvolvido isso em mim. Certo? Então, depois, olha só, primeiro começa comigo, amar a ti mesmo. Vamos pensar nessa frase de trás para frente. Amar a ti mesmo, para depois eu desenvolver o amor fraternal, que é o amor ao próximo. Aí eu vou ampliando, tá vendo que a gente vai ampliando? A gente começa pequenininho, eu começo cuidando do meu coração, para depois eu expandir um pouquinho e conseguir estender esse amor fraternal para mais pessoas, para depois eu chegar nesse amor universal, que é a expansão da consciência, né? E buscar mesmo esse amor com Deus, certo? Então são etapas, são metas. Bom, então até aqui eu expliquei para vocês o conteúdo, o objetivo, né? Então o conteúdo é o amor incondicional. Os objetivos, né? O meu objetivo geral, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O meu objetivo específico, ou as minhas expectativas de aprendizagem, amar a mim mesmo primeiro, ao próximo e depois a Deus, certo? Bom, agora eu vou para o procedimento de ensino. Né? Lá no plano de aula do professor tem o procedimento. Quais são as estratégias? Né? Por onde que eu vou começar? Quando a gente estava preparando uma aula, a gente pensa assim, o que é que o meu estudante já traz de conhecimento sobre si mesmo? O que é que tem de experiência comum na vida dos meus estudantes relacionado com o conteúdo que eu quero aplicar? O que está na atualidade? O que está na modinha agora? Eu preciso de uma imagem. Né? Nossos estudantes aprendem melhor quando tem uma imagem. Então, a palavra da modinha hoje é qual? Conectividade. Conexão. Você está conectado aí no WhatsApp? Conecta lá no Instagram, né? Gente, essa palavra está tão forte, né? Conecta aí, né? E perdeu a conexão, caiu o sinal, né? Essa palavra está tão forte hoje. Que esses dias eu fui falar para alguém assim, acende a lâmpada aí, eu falei para ele assim, conecta a lâmpada aí. Então, essa palavra conexão é a palavra da atualidade, né? Interatividade. Então, o desenvolvimento tecnológico, né? A internet, essa tecnologia de comunicação e informação, ela trouxe para nós algumas palavras que nos ajudam a entender o que é esse despertar da consciência. Então vamos pegar, né? Outra palavra que está na moda é rede, né? Tudo está na rede, né? É a conexão em vários pontos, se conectando com todos e todos ao mesmo tempo. Aí eu pergunto para vocês, o WhatsApp, a internet, o Instagram, né? O que mais tem aí? É o Instagram, o que mais que o pessoal usa muito? É o Facebook, né? Isso tudo serve para conexão, certo? Para interatividade. Aí eu pergunto para vocês, de quantas maneiras a gente tem usado essa ferramenta de comunicação para nos conectarmos com os outros? De muitas maneiras, não é? A gente está fazendo uma conexão para fora de nós. Eu me conecto com pessoas que estão lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá em São Paulo, que está lá em Rio Verde. Eu me conecto com um monte de gente. Quantos seguidores você tem no TikTok? Isso é conexão, certo? Então a gente está se conectando com um monte de gente ao mesmo tempo. Esses dias, uma única pessoa, né, que tinha o meu contato do WhatsApp, criou um grupo com 300 e tantas pessoas. E aí eu fui olhar, eu não conheço ninguém, não sei nem quem foi que colocou meu nome lá nesse grupo. Era um grupo de campanha para arrecadação de uma rifa. Né? Então eu pensei, poxa vida, olha só o que é conexão, né? Tudo conectado. Pessoas que nem me conhecem me adicionaram lá no grupo, né? Então essa é conexão. Aí eu pergunto, então, de quantas maneiras nós temos usado a tecnologia para nos conectarmos com o mundo externo, com os outros? De várias maneiras, não é? E agora, se eu estou num propósito, né, cristão, se eu estou num propósito de seguir ao Cristo,
Se eu estou num propósito de evoluir espiritualmente, eu tenho que acrescentar mais uma pergunta aí. É a pedagogia da pergunta, né? Eu tenho que acrescentar mais uma pergunta aí. De quantas maneiras eu tenho usado o WhatsApp, o Facebook, né, a internet para conexão comigo mesmo? Eu estou conectado com a minha alma? Eu estou estabelecendo interatividade com a minha alma? Eu estou estabelecendo redes de conexão com todas as minhas emoções, com todos os meus pensamentos? Então, essa palavrinha conectar, ela vem dizer muito para nós o que é o despertar da consciência, o que é o despertar do si. A Joana de Anjos, ela traz muito, é o despertar do si, é o despertar do eu superior, é o despertar da nossa criança interior, é olhar para essa criança interior. Então, amar a si mesmo, né? Na frase, né? O a ti mesmo, é me conectar, certo? É conectar comigo mesmo. Aquele vazio que a gente sente, aquela sensação de que está faltando alguma coisa. Está tudo bem às vezes na nossa vida. A gente está trabalhando, a gente tá na família da gente, está tudo ok, tudo belezinha na vida, mas ainda assim parece que está faltando alguma coisa. Você tem uma sensação ali de insatisfação. Sabe essa sensação de insatisfação? Isso é o vazio da alma. É porque a gente está desconectado com a própria alma, certo? Bom, então, né, o que é que nós temos que fazer primeiro? Respira. Começa a observar o que está te incomodando. Sabe aquela sensação de raiva, né? Aquela sensação de isso não devia de ser assim. Ou, presta atenção nas suas palavras, no seu discurso no dia a dia. Presta atenção nos padrões de repetição que vão acontecer na sua vida e que estão te incomodando. Se você usa muito a expressão, por exemplo, seja bem-vinda, fulano devia te fazer isso, mas por que ele não fez isso? A gente está sempre olhando por que o outro deveria estar fazendo. A gente quer modificar o outro, a gente acha que o outro está errado, que a gente está certo. Isso aí é cobrança. Isso aí é a ferida da nossa criança interior. É o nosso lado infantil ainda. Certa vez eu precisei fazer uma viagem e eu tenho um problema seríssimo de rinite alérgica. Rinite alérgica é o quê? É insatisfação com as coisas, né? É não aceitação, né, das coisas, implicância com tudo, irrita, né? Toda hora está irritada com alguma coisa. Esse é meu nível evolutivo, gente. Aí eu fui pro hotel, certo? Cheguei lá, o quarto estava com um cheiro de mofo. Aí, para quem tem rinite alérgica aí, sabe o veneno que é isso, né? Aí eu desci lá pro saguão e falei para a atendente assim: olha, eu quero trocar de quarto, porque aquele quarto lá tá fedendo mofo, né? Aí ela falou assim para mim: não tem jeito, os quartos estão tudo lotados. E eu já tinha pago, né? Ela: não tem jeito, os quartos estão tudo lotados. Aí eu falei para ela assim: então fala para a camareira ir lá, né, dar um jeito naquilo, colocar algum produto, limpar melhor aquilo, não sei, trocar lençol, sei lá, fazer alguma coisa, né? E nisso foi chegando gente, a fila foi ficando enorme, era 6 horas da tarde, era a hora que o pessoal estava chegando, né, para se hospedar também. E aí ela pegou e falou assim para mim: tá, vou mandar um recado para a camareira. E pegou o WhatsApp e mostrou para mim, que mandou a mensagem. E eu fiquei ali parada do lado do balcão. E o tempo foi passando. Agora, 6 horas da tarde, não tem camareira mais no hotel, né, gente? A camareira já foi embora, certo? Ela estava me enrolando. E eu fui ficando nervosa, fui ficando, né, brava com aquilo. E aí eu comecei a ser ríspida com a menina, né? Eu comecei a exigir os meus direitos, né, de cliente. Você está demorando demais, né? Eu estou achando que você está me enrolando, porque essa hora não tem mais camareira no hotel. Eu comecei a bater boca. E a fila é enorme, né? E a menina foi ficando desorientada, e eu ali do lado.
Aí eu peguei e falei assim, mas que bonito, né? Eu rezo todo dia, faço minha oração todo dia, procuro ser legal com todo mundo todo dia, né? E fazendo as minhas autocobranças, né? E eu virei pro meu anjo da guarda e falei assim, mas que bonito, né? O que você me fala agora, né? Nessa situação eu tô aqui parada, né? Implicando, olha a minha situação, implicando com a menina, né? A filha enorme, ela toda desconcertada, porque aí os clientes olhavam para ela, olhavam para mim, sabe aqueles olhares assim? Aí eu fiquei ali, né, nervosa, emburrada, aquele vulcão, né? E aí eu lembrava das palestras, lembro dos livros, né? Eu falei, gente do céu, olha o meu nível evolutivo, eu me enxergando na situação, né? De repente veio aquela voz, né? Eu acho que a própria voz do anjo da guarda falou assim para mim: se afasta um pouco da situação e observa como se você estivesse de longe, olhando. Sai um pouco da emoção, né? E se olha como se você fosse um outro ser de fora olhando para você mesmo. Sabe o que eu vi? Uma criança birrenta que as necessidades não foram satisfeitas, né? E aí a voz continuou: assim também é com as pessoas que estão à margem, com as pessoas que estão brigando, com as pessoas que estão nervosas. É porque a criança interior delas está com alguma necessidade que não foi satisfeita. Aí você respira, né? Toma a paulada, cai a ficha e admite, né? Nossa, tem que mudar meu jeito. Aí você começa a fazer exercício respiratório para poder acalmar aquele impulso da raiva que está ali. Aí eu virei para a atendente e falei assim para ela: por acaso tem algum desinfetante aí que você possa me emprestar? Eu queria a solução, né? Eu já sabia que a camareira não ia, que eu estava ali pentelhando. Aí ela pegou, né? Estava embaixo do balcão, gente, vocês acreditam? Eu fiquei, eu acho que uma meia hora ali, plantada, aterrorizando a vida daquela menina. Ela pegou, só abaixou assim, pegou o garrafão de desinfetante e me entregou. E virou para mim e falou assim: era só isso que a senhora queria? Eu falei, era só isso que eu queria. Tá vendo, gente? Eu fazendo um terrorismo, né? Uma situação super constrangedora com uma coisa que era pequenininha de ser resolvida. Aí eu peguei, né? Fui pro quarto, esparramei desinfetante lá, né? Em alguns pontos do quarto, pronto, dormi tranquilamente, né? Ou seja, nós precisamos, né? Esse amar a si mesmo é prestar atenção nessas horas. Então, amar a si mesmo, gente, é você olhar para essa criança sua que está ferida, que está machucada, que está com necessidades e acolher com carinho, né? Conversa com essa criança interior sua. A Joana de Ângeles, né? Ela fala assim: o despertar do eu é exercício, é treino. É você prestar atenção, né, nas feridas que estão nas feridas emocionais, que essas feridas emocionais, gente, elas não são de agora, elas não são da vida adulta, elas são da nossa infância, necessidades que não foram resolvidas na infância, e tá aí como uma sujeira debaixo do tapete incomodando, certo? Então, a Joana de Ângeles, ela fala assim: é exercício. E ela dá os passos ali no livro, né, de como que a gente faz esse exercício. Se você não consegue ainda identificar essas dores emocionais, essas coisas que estão te incomodando, essas coisas que te tiram do sério, o que é que acontece lá na sua casa que te tira do sério? Se você ainda não consegue detectar isso, começa a prestar atenção então nas dores, na dor física. É dor de cabeça, né? Enxaqueca, é dor nos olhos, né? É dor no estômago, tá? Começa a prestar atenção na dor física. E ela pede assim: olha, nós não somos seres energéticos, nós não somos energia. A energia, gente, ela obedece o comando da nossa inteligência. Ao longo, né, desse processo, dessa trajetória, nós somos definidos como corpo, espírito e energia, certo? Então, se nós somos os três, um está influenciando no outro. Está tudo interligado, tá? Está um influenciando no outro. Então, se está manifestando no corpo físico, isso quer dizer que está também manifestando na inteligência, no pensamento, e está também manifestando nas emoções. O nosso corpo físico, cada doença que apresenta para o nosso corpo físico está ligado com uma dor emocional.
tem um fundo emocional ligado aí, certo? Ah, não, mas foi o mosquitinho lá da dengue que picou, foi o da chikungunya que me picou, foi o coronavírus. Eles são apenas agentes de manifestação de alguma coisa que já estava ali de energia doente no seu perispírito, no seu campo energético, certo? É como se eu oferecesse um terreno fértil. A minha energia adoecida, as minhas emoções adoecidas, elas funcionam como um terreno fértil. Aí cai a sementinha lá, né? Que é o vírus da dengue, né? Da chikungunya, tá? Cai a bactéria ali, esses fungos, bactérias, vírus, é como se fosse a sementinha. Caiu no campo fértil, que são as minhas emoções doentes, pronto, vai florescer, certo? Então, gente, eu preciso estar atento, né, a essas emoções. E aí, a Joana de Anjos, ela diz assim, detectou, né, alguma coisa adoecida em você, que seja fisicamente ou emocionalmente, conversa com essa dor. Porque as nossas células são seres vivos, tá? Elas também estão numa frequência vibratória e elas estão obedecendo o nosso comando mental. Se eu sou um ser de inteligência e emoção associado, e isso está junto com o meu corpo físico, então eu preciso conversar com essa dor. E conversar como se eu estivesse conversando com amor e carinho com uma criança. Como se eu estivesse explicando, né, para uma criança o que está acontecendo. Isso é o acolhimento. É acolher a si mesmo. E hoje em dia, né, existem inúmeras terapias, né, inúmeros terapeutas que estão trabalhando com a criança interior. A Andriele me mandou esses dias, eu não vi a Andriele aqui hoje, ela me mandou esses dias o link, né, de uma palestra. Então, de quantas maneiras eu tenho usado, né, o WhatsApp, o Instagram, para me conectar comigo mesmo. Então, na internet hoje, gente, existem muitos terapeutas trabalhando essa questão da criança interior, essa busca de si mesmo, tá? Era uma palestra gratuita, 3 dias de palestra, 1h30 por dia, com uma terapeuta. Ela é doutora, né, é professora em uma universidade, e ela trabalha essa questão. Ela desenvolveu uma metodologia própria, ela estava apresentando o trabalho dela. Então foram 3 dias. E aí, nós vamos então, já caminhando agora para o encerramento, né, e eu gostaria que vocês fechassem os olhos, tá? Eu vou fazer com vocês o que a doutora Neuza fez com a gente. Pode ir. Eu vou fazer com vocês então o que a doutora Neuza fez com a gente, tá? É um processo de acolhimento de si mesmo. Respira fundo 3 vezes, bem devagar, e solta pela boca. Puxa o ar e solta. Mais uma vez. Puxa o ar e solta profundamente. Relaxa. Agora, diga em voz alta, cada um a seu tempo, para você mesmo: eu sou digna de amor. Eu sou digno de amor. 3 vezes. Eu sou digno de amor. Eu sou digno de amor. A última vez. Eu sou digno de amor. Eu me respeito profundamente. Isso. Pode repetir em voz alta, tá? Eu me respeito profundamente. Eu me respeito profundamente. Só o fato de eu existir significa que eu sou amor emanado de Deus. Só o fato de eu existir significa
significa que eu sou amor emanado de Deus. Só o fato de eu existir significa que eu sou amor emanado de Deus. Gente, é isso, né? Fiquem com essas frases na cabeça de vocês, de manhã, de tarde, de noite, né? Aconteceu alguma coisa no seu dia a dia, lembra da frase: só o fato de eu existir significa que eu sou amor emanado de Deus, eu me respeito profundamente, eu sou digno de amor. Então, vamos, né, dar sequência nas atividades da casa. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela presença de cada um aqui, e que Deus possa, né, estar se manifestando cada vez mais na vida de vocês, tá? Fiquem com Deus.